querido Dom Hugo, bispo emérito de Almenara, e um dos nossos aqui já há algum tempo, e Oxalá por muito tempo, queridos irmãos sacerdotes da nossa cidade, da nossa forania, que bom que estamos mais uma vez reunidos com a nossa gente para celebrar a Eucaristia neste dia da solenidade do corpo de Cristo. E Oxalá seja esta a festa em que nos encontramos todos, os padres, o bispo, os leigos e leigas, as comunidades urbanas, rurais, centrais, periféricas, de Divinópolis, de Cajuru, de São Gonçalo do Pará, que formam a nossa forania do Divino Espírito Santo. Esta pode ser, como tem sido nesses últimos anos, a nossa festa do encontro, a nossa festa da unidade. Aqui, ao redor da Eucaristia, expressamos quem somos, mostramos quem somos, discípulos, missionários do Senhor Jesus. Saúdo também as religiosas que estão entre nós, os seminaristas, os irmãos e irmãs que vêm de outras cidades, outras foranias, quem sabe até de mais longe. Aqui, ao redor desta mesa, nos fazemos todos irmãos, comensais da mesma Eucaristia, do mesmo pão de Deus. Lá já se vão mais de 750 anos depois que o Papa Urbano IV estabeleceu esta festa litúrgica. De lá para cá, esta é a ocasião em que nós reverenciamos com amor, com devoção, a Santíssima Eucaristia. E é isso que estamos aqui nesta tarde fazendo, desde as 3 horas, quando lá na Catedral colocamos nossos olhos sobre a pequena hóstia, quando nós fizemos um belo e grande cortejo que acompanhamos o Senhor Jesus presente na pequena hóstia, que é Ele mesmo, e o trouxemos aqui recebemos a bênção dEle, e agora fazemos exatamente aquilo que Ele mandou fazer. Tomai e comei, tomai e bebei. A Eucaristia que celebramos nesta noite, nesta solenidade, nos põe diante de 3 tarefas que nós temos cotidianamente diante da Eucaristia. A primeira, venerar o mistério. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue. Rezamos lá na oração inicial. Essa solenidade é para venerar o mistério. Essa solenidade é para recordar a instituição da Eucaristia, que se deu lá, naquela noite da Quinta-feira Santa que abriu o nosso Tríduo Pascal. Aquela é a noite da instituição. Esta noite recorda aquela que não pode ser esquecida. Venerar o mistério, recordar a instituição e terceiro, adorar além de comer. Adorar depois de comer. Adorar se não se pode comer. Adorar. Estamos também aqui nesta noite, isso fizemos lá na Catedral, adorar. E adorar reconhecendo que naquela pequena hóstia está Deus, habita Deus, é Deus. E este mistério que veneramos, recordamos e adoramos, na liturgia da palavra que ouvimos, nós o vemos prefigurado lá no sacrifício que Melquisedeque oferece por Abraão, no primeiro livro da Bíblia, ou um pouco adiante ainda, como lembra Santo Tomás, na sequência que cantamos, no sacrifício que Abraão imola o seu próprio filho, já ali uma imagem da Eucaristia, ainda no primeiro livro da Bíblia. Mas também está prefigurado este mistério na multiplicação dos pães, cuja narrativa ouvimos no Evangelho de hoje.
e que ainda é mais forte, mais bonita, lá no capítulo 6 de São João, onde se percebe o vínculo imediato entre o pão que Jesus multiplica e o pão que o Pai dá para a vida do mundo, que é o próprio Jesus. O capítulo 6 de São João é um belo testamento espiritual acerca da Eucaristia. Este mistério, portanto, prefigurado no Antigo Testamento, prefigurado na multiplicação ou nas multiplicações de pães que Jesus realiza, esse mistério foi realizado na última ceia de Jesus com os seus, da qual o relato mais antigo é este que ouvimos hoje na liturgia da palavra, na segunda leitura, quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, acerca daquilo que Paulo recebeu e agora ensina. Este é o texto mais antigo sobre a Eucaristia. Uns 20 anos depois da morte do Senhor, antes ainda do primeiro Evangelho, Marcos, São Paulo escreve, põe na ponta da pena e traduz em palavras aquilo que ele tinha ouvido acerca da Eucaristia. E hoje aqui, irmãos e irmãs, portanto, estamos diante deste mistério. E o que fazemos aqui nesta noite nos oferece três caminhos de evangelização. Os bispos aprovamos lá no mês de maio, e isso já pode ser adquirido, aprovamos as diretrizes gerais para evangelizar o Brasil. Isso acontece a cada 4 anos. E nessas diretrizes 2019-2023, nós temos um desafio que esta celebração traduz bem, tanto quanto desafio, como caminho, como fazer ou como realizar esta evangelização neste tempo. Quais são, portanto, os elementos, as categorias que aprendemos do que estamos fazendo aqui nesta tarde? A primeira categoria, cidade. A segunda, casa. A terceira, mesa. Cidade. Estamos aqui, irmãos, celebrando a Eucaristia no coração da nossa metrópole, a maior cidade do Centro-Oeste mineiro. Estamos no coração da nossa Divinópolis. Cruzamos as vias que podem ser chamadas de artérias da nossa cidade. 1º de junho, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Minas Gerais, 21 de abril, estamos aqui, a partir desse lugar, que pode ser o coração da cidade, estamos aqui lançando forças espirituais em todas as direções, pela Eucaristia que celebramos aqui no coração. Jesus, que gostava de visitar casas, sinagogas, o templo, cidades, desertos, como hoje no Evangelho, este mesmo Jesus, vivo, verdadeiramente vivo, também percorreu as artérias da nossa cidade. E a cidade nos faz pensar exatamente nesta cultura urbana em que nós nos encontramos e que aceleradamente vai progredindo no meio de nós. As comunidades mais distantes deste lugar, as periféricas e as rurais, já têm tudo que quem mora aqui tem: carro, internet, telefone, asfalto, Wi-Fi. Tudo que está aqui está lá. Portanto, a cultura urbana é como uma onda que se espalha e já chegou nas beiradas das cidades e do mundo.
a ponto de nós podermos entender como uma cidade mundial. Não há nada onde podemos dizer assim que não tenha chegado ainda algum elemento da cultura urbana. E é esta cultura urbana, minha gente, com suas belezas, suas grandezas, suas tecnologias, suas maldades, suas violências, suas perversidades, suas desigualdades, que nós precisamos evangelizar. Que bom que nossas igrejas estão por toda parte, aqui no coração como lá, na pequenina comunidade rural, também ela bem mesclada de elementos urbanos, e lá também tem uma capelinha, lá também tem uma igreja, lá também tem gente que reza. E é este o ambiente que nós somos chamados a evangelizar. Jesus percorreu nossas ruas, passeou entre nossas casas, visitou as estruturas do urbano, do nosso mundo, da nossa cidade urbana, comércios, bancos, escolas, hospitais, casas, prédios, praças, a Câmara Municipal. Jesus viu isso tudo, passou por esses espaços, passou, tomou posse e reivindicou para si. Tudo é de Deus. O reino de Deus que Jesus pregava às multidões precisa chegar também lá onde estão as pessoas, no comércio, nos bancos, nas escolas, nas casas, nos hospitais, na Câmara Municipal, nos prédios, nas praças. Jesus falava para as multidões do reino de Deus. Quem é que vai falar do reino de Deus para esses irmãos que estão aí nesses espaços do urbano? Eu, os padres, vocês, nós. Porque esses ambientes todos são ambientes que nós frequentamos, que os nossos frequentam ou nos quais os nossos trabalham, e lá também, minha gente, precisa chegar o anúncio do reino, a luz da fé, a verdade da fé, as convicções da fé, o sentido da fé. Evangelizar o urbano, este é, digamos assim, o nosso grande trabalho, a nossa grande missão na cidade. E aqui está a primeira categoria importante. Esta Eucaristia nos recorda que precisamos evangelizar esta cidade. As pessoas, as casas, as instituições, os poderes públicos que nos governam. Precisamos anunciar a todos o reino. Eu, os padres, vocês, nós. Não podemos nos calar, porque Jesus quer ser e precisa ser a luz, a força, o sentido na vida dessas pessoas e nesses ambientes onde elas estão, e nós todos os dias usufruímos para comprar, vender, tirar dinheiro, pôr dinheiro. Estamos doentes, vamos precisar de uma ajuda dos vereadores, enfim. Esses lugares são lugares que também são nossos. Lá precisa chegar o reino de Deus. A segunda categoria importante que essa solenidade nos faz conhecer e a partir dela também evangelizar é a categoria casa. Casa. Nas diretrizes gerais, essa palavra aparece como uma imagem da igreja, uma metáfora da igreja, casa. Jesus gostava deste lugar. Jesus visitava as casas, tinha casas preferidas, mas ia em todas, onde era possível entrar. Casa era um lugar de encontros, de diálogos, de conversões. Casa. Casa é o lugar onde habita a família. A Eucaristia, a primeira, aquela que Jesus celebrou, a primeira e a única, que só existe aquela,
Nós não repetimos, nós estamos lá com o Senhor. A Eucaristia, a primeira e a única que Jesus celebrou, foi celebrada no aconchego de uma casa. Depois, foram nas casas dos primeiros cristãos que ela era celebrada, já que não podia ser celebrada nos espaços públicos. As catacumbas estão cheias de sinais eucarísticos. As casas onde os cristãos viviam, sobretudo os cristãos que tinham casas maiores, eram lugares da Eucaristia, lugares de fazer memória do Senhor que vive. A Eucaristia, portanto, nasceu numa casa, foi celebrada nas casas, até que saiu delas e passou para as grandes casas, os templos, as igrejas, as catedrais. E aí a Eucaristia pôde ser celebrada publicamente, como não era possível nos primeiros séculos. A igreja é a casa que celebra a Eucaristia. Por isso a igreja, o templo, a comunidade precisam ser casa de aconchego, lar de irmãos, lugar de encontro e de convívio. Nossas igrejas, irmãos e irmãs, queridos padres, nossas igrejas precisam ser casas onde o encontro seja favorecido, o convívio, o diálogo fraterno, onde Deus e nós possamos nos encontrar, onde de fato os irmãos se sintam dignos de estar lá. É casa nossa, é casa de Deus conosco, é lar. Assim deveriam ser as igrejas e as comunidades como um todo. Esta é uma segunda categoria. Mas há uma terceira: cidade, casa, mesa. Mesa. A Eucaristia é celebrada na mesa. Mesmo que não houvesse lá cadeiras, como certamente não havia, mesas baixas sobre as quais se colocavam o pão, o vinho, os pratos, enfim, a Eucaristia foi celebrada numa mesa. A mesa, irmãos, é lugar de intimidade, de relações fraternas. Os inimigos não se sentam na mesa. A mesa é lugar de colegialidade, de amizade, de intimidade. A mesa é lugar de poucos. A mesa é lugar de poucos, o que nos faz pensar em relações bem fortes. A mesa é lugar de poucos. E aqui está o terceiro elemento que nos ajuda a evangelizar também hoje. Precisamos voltar aos pequenos grupos. Jesus no Evangelho tinha diante de si 5.000 homens. O que ele manda fazer? Grupos de 50. Grupos de 50. 100 grupos de 50. Se a conta estava certa. Se havia 5.000 e se cada grupo tinha 50. Jesus podia ter mandado distribuir os pães, independente de onde estivessem as pessoas. Grupos de 50. Certamente aqui é uma bela imagem de que precisamos aprender a ser pequenos. Essa celebração grande, ela é importante, gente. Ela nos aquece, ela mostra quem somos. Ela mostra que estamos aqui, que somos muitos, que somos crentes, que tememos a Deus, que também habitamos com o nosso coração de fé aqui nessa cidade. Mas precisamos multiplicar os pequenos grupos, as pequenas comunidades, os pequenos convívios. Isto é a mesa. No grande, ninguém se conhece direito, ninguém tem a mesma oportunidade de falar. No pequeno, a gente se conhece, a gente fala, a gente partilha, a gente pergunta pelos outros.
Esta certamente é uma estratégia que nós não podemos perder. Pequenos grupos, pequenas comunidades, onde a vida de fé seja vivida, celebrada, onde o cuidado se expresse, onde a fraternidade apareça como um verdadeiro dom e valor. Isso nós aprendemos também desta noite. Cidade que nós percorremos com o Senhor que vive e habita entre nós na Eucaristia. Casa. A igreja, a comunidade precisa ser uma casa que celebra a Eucaristia e que acolhe como irmãos. Mesa. Quanto menos, melhor. Sem perder a missão que deve atingir a todos. Como eu lembrava no princípio, nós precisamos criar grupos e comunidades mais fraternos, mais próximos e por isso menores. Ou então, gente, vamos continuar alimentando o anonimato, o silêncio, o desconhecimento. Estamos juntos sem nos conhecer. Isso é muito difícil quando o grupo é pequeno. Multipliquem lá entre vocês um trabalho pastoral, a vivência da fé nos pequenos grupos. Termino exatamente nos fazendo recordar aquilo que o salmista nos ensina no Salmo 47. Somos uma cidade onde Deus habita. Deus habita esta cidade, a cidade do Onipotente, que Ele aguarde. É isso que pedimos nesta noite. O Senhor que está conosco nas pequenas casas que são os sacrários e nos altares onde Ele é consagrado, que o Senhor Jesus, que se torna presente em cada altar e continua presente em cada tabernáculo, que Ele nos abençoe. Abençoe as autoridades que governam a nossa cidade, os papais e mamães de família, aqueles que estabelecem a justiça sobre nós, aqueles que oferecem trabalho e aqueles que trabalham. Que o Senhor Jesus habite no meio de nós e guarde a nossa cidade de todo o mal e a males que se multiplicam. As desigualdades se multiplicam. Imagino que se não viram hoje, não seria difícil encontrar no caminho que fizemos alguns à margem, embriagados, drogados, sujos, pedintes. Esses também fazem parte da nossa cidade, da nossa história, da nossa gente. Sobre esses também pedimos a bênção do Senhor. E com fé nós dizemos nessa noite: Ele está no meio de nós. Repita comigo: Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Somos o seu povo e o seu rebanho. Esta é a nossa alegria, esta é a nossa certeza de fé. Jesus, pão do céu, que dá vida ao mundo, fica conosco e ajuda-nos a construir esta cidade do jeito que aqui se realize também o reino de Deus que anunciaste e que devemos anunciar e fazer crescer no meio de nós. Deus habita esta cidade, a cidade do Onipotente, que Ele aguarde para sempre. Amém.